comum nos Estados Unidos, como é um país majoritariamente evangélico, você ter a categoria evangélico nominal. O que seria isso? É o evangélico não praticante. Você pode se perguntar assim, mas como é que funciona isso? Aqui no Brasil, o nosso país é um país majoritariamente católico. E nós temos também aqui o católico nominal. É aquele famoso católico não praticante. Vocês devem conhecer, né? Muitos que dizem isso, eu sou católico, mas eu sou não praticante. Nasci num lar católico. O nosso país está passando por um avanço, um crescimento muito intenso dos evangélicos. E estamos começando a observar o movimento de formação cada vez mais intenso do evangélico nominal, o evangélico não praticante. Ele é membro de uma igreja, ele frequenta no domingo. Não estou falando do desigrejado, estou falando daquela pessoa que até vai para uma igreja, talvez até participa de algum, mas você vê que na vida dele parece não ser de fato uma vida que corrobore com a fé que ele professa. E esse movimento tem aumentado muito. A mensagem hoje, ela tem como título 4 tipos de cristãos. Qual deles eu sou? Nós dizemos ser servos de Deus. Muitos aqui devem dizer isso. Eu sou um servo de Deus. Mas precisamos compreender que o servo é aquele que pergunta ao seu Senhor o que o seu Senhor deseja e viver de modo digno a agradar a esse Senhor e a vontade dele. Deus não nos salva por obras. E por isso, não é a nossa performance que nos fará agradáveis a Deus, mas foi a cruz que nos fez agradáveis. Mas Deus também nos chama a uma responsabilidade. Nós agradamos a Deus por causa de Cristo, mas existe uma responsabilidade em nós: ouvir com os ouvidos, compreender com o coração e sermos transformados. O problema de muitos cristãos hoje em dia é que eles estão vivendo vidas que desagradam a Deus, mesmo estando em Cristo. Quando eu digo essas são suas ações, eles são, obviamente, repreendidos como filhos, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele repreende aqueles que têm por filho. Deus faz isso para que eles voltem os seus ouvidos ao Senhor, os seus olhos, e sejam curados. Mas e quando Deus chama e nada acontece? Nada muda. Será que este mesmo, se dizendo cristão, agrada a Deus? Ou é nada mais que alguém que nunca conheceu o Senhor e que por isso continua em condenação, apesar dele declarar com sua boca que é um cristão? Se você é um cristão, você vai evidenciar em sua vida frutos. Frutos esses que são resultados da salvação. Mas se suas obras evidenciam que você recebeu ouvidos para ouvir e uma graça para te curar, suas obras evidenciam que você tem sido curado por essa graça, tem dado os ouvidos à palavra do Senhor, e tem produzido cada vez mais frutos, isso é sinal de que você é salvo em Cristo Jesus. Por isso que eu te pergunto nesse momento, você sabe que tipo de cristão você é? Nosso país tem vivido exatamente com muitas pessoas de palavras bonitas. Teremos aí um show, onde vão estar pessoas falando de Jesus, talvez até massageando o ego daqueles que estão ali no meio da bagunça, e muitos dizendo que isso é evangelização. A maneira como nós vivemos não nos salva, mas a maneira como nós vivemos evidencia a nossa salvação. Nós não fomos salvos para vivermos do nosso jeito.
Nós fomos salvos para ser resgatados da maneira pecaminosa que nós vivemos. Nós fomos salvos para sermos resgatados desse mundo e transportados para o reino de Deus, que é um mundo onde nós, nesse mundo, vivemos, mas vivemos sob valores eternos, não valores temporais. É sobre isso que a gente vai refletir hoje, sobre a maneira como a gente tem vivido. E a forma como você vive vai evidenciar a sua salvação ou não. A gente às vezes pensa assim, pastor, como é que eu sei se eu sou salvo? É óbvio que o salvo, ele tem consciência de sua salvação. Ele sabe que é salvo. Mas a salvação não é declarar que é. Salvação não é assim, eu declaro em nome de Jesus que eu sou crente. Não é assim que funciona. Salvação é uma obra soberana de Deus. A salvação, ela é evidenciada por meio das obras. E você percebe que você mudou. Você percebe que Deus está fazendo uma obra na sua vida. E você percebe que não é mais a mesma pessoa. Se você está aqui hoje e não percebe uma mudança na sua vida, não percebe que parece que Deus apertou o reset da tua história, se você não sente isso, você não percebe isso, não é sentir de sentimento, é perceber de fatos, em fato, olhando a verdade da sua vida. Se você não percebe isso, é necessário você se arrepender, é necessário você ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, compreender com o coração, e entregar-se e ser curado. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Essa aqui é uma parábola muito conhecida. E é exatamente sobre ela que a gente vai refletir hoje. O verso 1 e verso 2 nos prepara para o cenário onde essa parábola é contada. E em Mateus capítulo 13, verso 1 e verso 2, nós vemos o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. A gente sabe que Jesus ele tinha esse costume, de se sentar à beira-mar, sentar num barco, em virtude da acústica. A acústica era melhor, ele conseguia falar para multidões. E ele então fez isso, sentou-se à beira-mar, grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus então, ele começa a parábola, verso 3, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. O que era uma parábola? Parábola é uma história que, ao ser narrada, ela aponta para verdades muito mais profundas do que somente a história contada. É um método usado por Cristo para revelar verdades eternas de modo prático, de modo a fazer as pessoas guardarem em seu coração as verdades. É uma pedagogia usada por Cristo, é uma didática usada por Jesus. Ele vai explicar por que ele faz isso. E então ele contava essas parábolas para as pessoas, porque elas guardavam verdades eternas, importantes a serem guardadas no coração. Então nós vemos no verso 4, no verso 3, ele dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então nós temos aí um personagem, o semeador, aquele que iria lançar sementes, aquele que estaria no caminho lançando sementes, esperando que essas sementes caíssem na terra e a partir disso elas pudessem dar frutos. Esse é o semeador que saiu a semear. É aqui então em que ele começa a contar a parábola, a partir do verso, quando ele diz aqui do verso 4. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, essa primeira terra, beira do caminho. Verso 5, outra parte caiu em solo rochoso, segundo terreno citado por ele, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7, terceiro tipo de terreno. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 8, o quarto tipo de terreno.
Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso foi o que ele falou à multidão. E a lição parou por aqui. A partir do verso 10 até o verso 17, nós vemos um diálogo onde Jesus estava discipulando os seus discípulos. E nesse discipulado, nesse diálogo, o verso 10 diz: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Olha que interessante. Jesus aqui classifica dois tipos de ouvintes: os ouvintes da multidão e os ouvintes do discipulado. Os ouvintes da multidão que ouvem, até podem escrever a história, decorar a história, mas eles não compreendem o que estão fazendo. Podemos até encenar, eles podem até fazer uma encenação, pegar uma pessoa e dizer, pega a semente, jogar lá e ela cair, mas eles não entenderem o que significa cada uma daquelas coisas que estão sendo ditas. Então a estes não é concedido conhecer aquilo que aos discípulos é concedido conhecer. E o que diferencia, segundo o que o texto nos apresenta, é aquilo que Jesus chama os mistérios do reino dos céus. O conceito bíblico de mistério não se trata daquele, é mistério, irmão, não se trata disso. O mistério, segundo as Escrituras, que estão ocultos da multidão, ocultos de um público, elas estão, apesar de estarem ocultas de um público, mas na progressão da revelação divina, que pertence aos discípulos conhecerem essa progressão, se tornam perceptíveis aqueles que em seu coração acreditam no reino do Senhor por meio de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo chama a igreja de um mistério. Ele diz que a igreja é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas é um mistério revelado no Novo Testamento. E se tornou claro para todos nós a missão da igreja, o propósito que Deus tinha para a igreja. Então, mistério na Bíblia significa aquilo que era escondido, mas na progressão da revelação divina. O que é isso? Progressão da revelação. É que Deus ele vai se revelando no tempo e no espaço. Primeiro ele revelou-se com um reinado em Israel e tinha um rei chamado Davi. Aí ele disse para o rei: o teu descendente será um reino eterno. Ali Davi podia falar isso para as pessoas e as pessoas não entenderem que reino eterno. Israel vai ser para sempre. Quando Cristo veio, revelou que o reino eterno é Cristo, que o rei eterno é Cristo, e que o reinado eterno é no novo céu e nova terra. Então são verdades que para os que estavam atrás pareciam mistérios, mas aos que estão para a frente torna-se revelado. Então o que Jesus está dizendo é que as parábolas, elas revelam coisas que para o contexto dos ouvintes descomprometidos com o reino de Deus, eram na realidade mistérios que não se revelavam para eles. Mas para aqueles que se comprometiam com o reino do Senhor, essas verdades se revelavam em seu coração por meio da progressão daquilo que Cristo iria ensiná-los. Existem verdades nas parábolas que dependem de uma compreensão de contexto. Essa compreensão de contexto depende da reação do nosso coração à realidade do reino de Deus e o futuro juízo divino diante dos nossos pecados. Aqueles que desprezam a profundeza da revelação do reino do Senhor, jamais estarão capacitados intelectualmente e espiritualmente para compreenderem
para compreenderem o contexto do mistério revelado por Cristo e em Cristo nessas parábolas. Se você não tiver comprometido com o reino de Deus, essas parábolas serão apenas historinhas de agricultores que lançam sementes nas... Mas se você estiver comprometido com o reino de Deus, você sabe que as verdades reveladas nessa história apontam para situações do nosso coração, da nossa alma e da nossa experiência de fé, que precisam ser consideradas de modo sério. E ao buscarmos em Cristo e na palavra a compreensão do contexto desse texto, aí nós percebemos essas verdades reveladas a nós. Você pode dizer, então, é uma experiência intelectual? É só eu estudar a Bíblia que aí eu vou saber? Não, é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Tem muitos aqui que provavelmente estão há meses ou anos em nossa igreja. Semana após semana eu falo da palavra de Deus e essas pessoas escutam e não mudam de vida. É frustrante muitas vezes para você que é pastor, ficar repetindo uma verdade e ver as pessoas caírem nos mesmos erros daquilo que você disse, não faça isso. E você vê que às vezes as pessoas estão comprometidas a não fazer isso na sua frente que é pastor, mas na vida delas, com Deus, elas fazem. Isso exatamente porque elas não estão comprometidas com o contexto do reino de Deus. Elas estão comprometidas simplesmente com o contexto dos seus corações. Elas podem até citar a Bíblia decorada. Elas podem até conhecer as confissões de fé, ler todos os livros de teologia, mas a sua vida não está comprometida de fato com as verdades profundas do reino de Deus. A sua vida não condiz com a sua fé. É o que essa parábola vai nos ensinar. É por isso que Jesus, na sequência, no verso 12, ele diz: pois ao que tem, mais será dado. Perceba o jogo de palavras que parece ser muito complexo, mas é o que ele está dizendo. Ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Olha que interessante, ao que tem, será dado mais, e ele vai ter abundância daquilo que ele já tem, porque foi dado mais a ele. Olha só que interessante. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Irmãos, essa é uma verdade muito séria. Aqueles que têm a Cristo, percebem sua real condição de pecado, sua miséria em seu coração, e se jogam por isso desesperadamente aos pés do Senhor, como Isaías que disse: Senhor, sou um homem impuro, no meio de uma geração de impuros lábios. Como Jeremias, eu sou apenas uma criança, Senhor. E como outros profetas, ou como Pedro que disse: afaste-se de mim, sou o pecador. Quando estavam diante do Senhor, eles reconheceram a sua condição de indignidade. Estes, ao perceberem isso, sabem de sua necessidade, e por graça, ainda mais recebem misericórdia e graça para a transformação. Pois quando eles reconhecem que precisam ter a Cristo, e quando eles têm a Cristo por reconhecerem, eles recebem mais de Cristo para terem abundância. Mas aos que são orgulhosos, acham que têm demais, os que desprezam a realidade do juízo, a malignidade do pecado, não buscam o Senhor como a corça anseia por águas, estes acham que tem Jesus, até pode dizer: eu sempre tive Jesus, Jesus sempre está no meu coração, pastor, eu sempre fui uma pessoa boa, fiz tanta coisa legal, se você for lá na polícia, não tem crime nenhum, eu não engano ninguém, eu não faço mal. São pessoas assim que elas reconhecem, elas acham que o céu é para elas, elas acham que merece o céu. A verdade, meus irmãos, é que no céu, o céu vai estar recheado, o céu vai estar repleto de pessoas que têm certeza que mereciam o inferno, mas o inferno vai estar repleto de pessoas que achavam que mereciam o céu. Essa é a grande diferença daquele que tem e lhe será dado
em abundância. Porque aquele que tem a Cristo reconhece que precisa dele. Jesus disse: eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. Eu não vim para os que têm, eu vim para os que não têm. Se você acha que já tem, tudo bem. O que você acha que tem, lhe será tirado. Mas se você de fato tem o que precisa ter, que é Cristo, será dado ainda mais a você. E você terá em abundância. Os que são orgulhosos, os que não buscam o Senhor como a costa anseia por águas, estes acham que tem Jesus. Eles estão dentro de igrejas, até como membros, cantam, dão estudos, pregam, tudo mais. Mas o que eles pensam que tem, até o que tem, lhes será tirado. Porque o que eles têm é a força do seu braço, é a bondade de suas obras, é a inteligência de sua teologia, é a força de suas capacidades. Quantas vezes, meus irmãos, o pastor prega contra o pecado e parece que as pessoas estão inertes, não mudam, não se arrependem, continuam em suas práticas iguais ao mundo. Começam a dizer em seus próprios corações: ah não, esse pastor, que ele é radical. Começam a encontrar desculpa para os seus pecados. Ah, esse pastor, ele é muito duro, ele só prega coisa pesada. Não, isso é exagero, é que ele é legalista. É assim que as pessoas fazem, gente. Parece que não existe mais dor contra o pecado. Parece que não existe mais busca por mudança. Vem do jeito que está e fica do jeito que está. As pessoas querem adequar o evangelho às suas preferências, no lugar de dizer: Senhor, o que o Senhor prefere para mim? Eu faço o que o Senhor preferir, não importa o preço que eu tenho que pagar, eu quero ser transformado. Precisamos de crentes assim. Irmãos, o pecado me impede de ouvir o Senhor. O pecado me afasta da fonte da vida, esvazia a minha alma. O pecado que matou o meu Senhor, aquele que eu digo que tanto amei. Jesus disse: se vocês me amam, então fazem o que eu digo. Mas hoje as pessoas cantam que amam o Senhor, mas um único sacrifício, o mais simples eu vou citar aqui, de se esforçar para vir para a igreja, como Hebreus diz: não deixei de congregar, não deixei de cultuar. As pessoas não fazem. Que amor vazio, que coração endurecido. Essa mesma condição é o que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. A grande pergunta é: o que você está disposto a entregar de seus conceitos, de suas verdades, de suas percepções, para se esvaziar de verdade? Eu lembro no dia em que eu conheci a Cristo, eu li sobre várias filosofias, eu fui atrás de várias religiões, eu estava me sentindo vazio e perdido. Eu era católico, me sentindo vazio e perdido. E aí eu fui para um, dizia uma coisa, eu ia para outro dizia outra. Eu disse: meu Deus, se o Senhor é a fonte da verdade, mostra a verdade para mim, porque eu não sei onde achar ela. Aí Deus trouxe um problema na minha vida, que me fez ir para a Bíblia. E lá na Bíblia Deus falou comigo. E por meio da Bíblia eu encontrei a verdade. Deus revelou a sua verdade. No momento em que eu disse, no momento em que eu mais procurava pela verdade, que a minha mente se confundiu por tentar achar pela minha inteligência, Deus disse: você é incapaz, eu que vou até você, não é você que vem até mim, eu vou lá e vou te resgatar. E Ele me trouxe a verdade na mão. Você precisa abrir mão de suas verdades, de suas percepções, esvaziar-se, resetar a tua vida, começar de novo em uma nova direção. Não como se nada tivesse acontecido. Não é resetar e dizer: pronto, agora eu vou recomeçar como se eu não tivesse feito nada. Não, vão haver consequências. Mas você precisa largar as redes e seguir Jesus. De onde você está? A condição do seu coração diante de Cristo, da seriedade do pecado, o desejo de achar salvação em Deus é que vai definir se você vai ouvir e entender ou não.
É como na sequência do texto. O verso 13, olha o que é que ele diz. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Meu querido irmão, se você se contenta só com o culto do domingo, você é somente uma multidão que ouve parábolas uma vez por semana. Se você é um crente que não pega na Bíblia durante a semana para aprender mais de Deus, não põe uma pregação, pelo menos para ouvir no YouTube, não tenta estudar um pouco mais para aprofundar o teu conhecimento de Deus, você é nada mais, nada menos que aquela multidão que apenas ouve a historinha bonita e fica por isso mesmo. Você não tem desejo de procurar aprofundar o contexto do teu conhecimento. Não estou falando de teologia para orgulho e vaidade, porque tem muita gente vaidosa e orgulhosa com teologia, e que acaba morrendo também, porque confiam na força dos seus neurônios para chegar até Deus, e esquecem de uma vida de piedade, que é o caminho mais excelente. É necessário, meus irmãos, como o texto nos diz, que nós não venhamos a ouvir só as parábolas, mas buscar a explicação delas. Ele diz, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Olha que coisa estranha, como é que Jesus quer que as pessoas ouçam e não entendam? Porque a diferença entre ouvir e entender está em buscar. Ouvir, qualquer pessoa ouve. Entender, somente aqueles que querem mudar. Verso 14, assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Por quê? Aí por que essas pessoas ouvem e não percebem? Escutam, veem e não entendem. Por quê? Verso 15, porque o coração deste povo está endurecido. Não é uma questão de inteligência. Você pode ler 2000 livros de teologia e continuar não entendendo nada. Você pode ser a pessoa que mais cita versículo bíblico da igreja, mais canta, e continuar não entendendo nada. Porque não é uma condição intelectual, não é uma questão de memória, é uma questão de coração. Por isso que você vê, às vezes, determinados crentes, de anos de fé, meninos na prática, inconstantes, moleques, caem por qualquer bobagem. Aí você vê um jovem, novo convertido, apaixonado por Cristo, que busca o Senhor, no meio do povo de Deus querendo aprender. Eu tenho certeza que vocês conhecem jovens assim. Estou falando daquele jovem que some, depois aparece uma vez, depois some de novo. Não, esse jovem aí, ele está interessado em si mesmo. Eu estou falando daqueles, vocês já viram alguns, que se você disser assim, alguns vocês já foram esses jovens. Ei, tem reunião de oração de senhoras. Aí ele chega, pastor, eu posso vir? Não, rapaz, tu é um homem. Não, mas pelo menos se eu puder vir para pegar água para as senhoras, eu venho. O desejo de estar no meio do povo de Deus, o amor pelo evangelho. Você diz assim, você chega, o cara está lendo lá a Bíblia, pastor, eu li os 4 evangelhos em 2 dias. Você diz, meu Deus, meu filho, peraí, vai com uma calma. Cadê esses jovens? Cadê esses jovens? Sumiram. Sumiram. Estão jogando Free Fire. Estão jogando Minecraft. Estão maratonando série. Estão estudando para o vestibular para ser rico, como engenheiro. Ah, Jesus. É isso que eles estão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam com os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Gente, que mensagem difícil, pesada. Deus dizendo, eu não quero que vocês se convertam.
Gente, Deus dizer isso para alguém, não tem mais esperança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus se voltar contra nós, quem nos salvará? Satanás? Por acaso? Eu queria saber onde estão os jovens que amam Jesus, apaixonados por Cristo. Cadê eles? Cadê as pessoas que se convertem e buscam a Deus? Muitos aqui começam nessa busca profunda pelo Senhor, aí com o passar do tempo começam a esfriar, perdem o primeiro amor. Por que isso acontece? Essa parábola explica. Eu vou ler de novo o verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados. Se pergunte agora, meu irmão, você está aqui me ouvindo com os ouvidos tapados? Eu sei que tem muita gente que está. Às vezes eu falo determinadas coisas aqui. Gente, olha, o ministério, se você quiser ser pastor, jovens, rapazes, você quer ser pastor, aprenda uma coisa, não queira ser amado não. Porque se você quiser receber palmas e ser amado pelas multidões, obviamente você vai ser amado por quem ama Cristo, né? Mas se você quer ser amado pelas multidões, meu amigo, pode ter certeza, na hora que você falar determinadas coisas, você vai chegar em casa. Essa é a minha batalha, todo domingo, gente, eu chego em casa, depressão pós-culto. Porque às vezes eu falo coisas aqui que eu digo, meu Deus, arrumei pelo menos uns 10 inimigos. Vai vir coisa aí, vai vir moído, vai vir. A orelha deve queimar. Porque a pessoa chega em casa e faz aquele pastor nojento, falou sobre biquíni. Mas não é verdade. Deus me chamou para falar disso. Para esfregar a verdade na cara do povo. Mas tem gente que ouvindo, endurece, tapa. Porque quer viver no padrão que ele acha que é o certo. Mas um profeta de Deus está dizendo a você que essa geração será condenada, porque é uma geração promíscua. Uma geração que não se preocupa com suas vestes para ser diferente, mas quer ser igual ao mundo. Uma geração que não se preocupa com sua fala. Jovens que vivem falando palavrão, que não estão nem aí. Assistindo porcaria, não estão nem aí. Pelo amor de Deus. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos. Por que eles fizeram isso? Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam o coração e se convertam. Olha só, essas pessoas não querem mudar. É interessante isso. Elas não querem mudar. Eu vou lá para a igreja, mas quando eu chegar lá eu vou tapar meu ouvido, para eu não ser confrontado e mudar. Porque se eu mudar, aí o pastor vai olhar para mim e vai dizer, olha aí, está vendo que eu estava errado? Tem que mudar. Não, meu orgulho é maior. Não vou mudar. O sangue vai descer na canela. O irmão Stefano diz isso, né? Tem gente que o sangue desce na canela, mas diz, não vou dar o braço a torcer. E não quer mudar. Então, meu irmão, se você quiser pregar a palavra de Deus, nesse tempo que a gente vive hoje, tem uma cantora aí, a Bruna Carla, foi falar a posição dela. Assista o vídeo dela. Ela não foi agressiva. Mas estão provocando aí para dar um processo milionário nas costas dela. Interessante. Um outro pastor aí, que ele não é um pastor bíblico não, mas ele falou contra ele disse que os deuses das religiões afro, eles são demônios. E a gente entende que na verdade são, né? Pela nossa fé são demônios, manifestações demoníacas. E aí ele falou isso. Amigo, o Ministério Público deu um milhão para ele pagar a uma organização. R$1 milhão que ele vai ter que pagar. Aí eu pergunto, quando é que essa galera vai processar o Porta dos Fundos Quando é que essa galera vai processar aquela galera que pega o crucifixo e bota em certas partes do corpo, como a gente já viu por aí? Quando é que eles vão processar essa galera? É só a gente ter que ficar calado, é? Então, meu irmão, cada vez mais vai ficar difícil.
Isso que eu acabei de falar aqui, só eu quero pegar esse vídeo aqui, que está aí na internet. Ó. Aí, meu Deus do céu, coitado da gente, vai ter que vender o tempo da igreja para poder pagar. Ou senão, vão me visitar lá. Levar uma comidinha para mim. Gente, a gente está vivendo esse tempo, gente. E eu estou aqui, dando minha cara a tapa, botando minha condição aqui em risco. Porque a palavra de Deus está aqui para ser pregada, mas tem gente que não quer ouvir. E pode ter certeza, quando a perseguição bater, vai ter muito crente que vai dizer assim, não, é porque na realidade aquele pastor, ele é meio, realmente, ele é muito duro. Eu acho que tem razão esse processo. É assim, a própria igreja vai se voltar contra o cara. Essa é a verdade. Mas a quem servimos? Exatamente, essas pessoas fecham os ouvidos, os olhos, para não ouvirem, porque Deus não quer que elas se convertam, sejam curadas, e sim condenadas. Ai, mas o meu Deus é amor, vai nessa onda, Ele é amor, é verdade, mas Ele também é justiça. Cuidado com o conceito da graça barata, é um conceito, um conceito teológico, que aponta para uma heresia. A graça me salva, aí vive no desmantelo, porque a graça te salva. Isso é uma risada irônica. Vai na onda, meu irmão. Vai na onda. Chegar lá no céu, o que tu vai ouvir é: nunca vos conheci. Nunca conheci você. Porque toda vez que o barbudo lá falava, você tapava os ouvidos. E eu não te curei. Essa é a verdade. E aí, meus irmãos, verso 16 diz: bem-aventurado, felizes, porém são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está dizendo aqui, vocês são felizes, porque esses mistérios aqui se revelam a vocês, de maneira clara, fácil de ouvir. A Bíblia diz claramente, não vos ponhais em julgo desigual, não una o crente com o incrédulo, não una o templo de Deus com o templo dos ídolos. Aí está o pastor falando isso claramente para o jovem. Aí chega para o jovem e diz: menino, não namora com aquela moça, porque ela é uma incrédula. Moça, não namora com aquele rapaz, pois ele é um incrédulo. E a palavra de Deus diz que não vai funcionar. Aí ela vai e teima, porque tapou os ouvidos e fechou os olhos, e vai permanecer no engano, vai permanecer no erro. Meus irmãos, felizes são os que ouvem, felizes são os que veem e têm a chance de entender claramente o que a graça tem feito em nós e através de nós. Meu irmão, se você der ouvidos à graça do Senhor, você vai provar a verdadeira alegria. Você vai desejar o céu. Você vai esperar ansioso pelo dia de encontrar-se com Cristo. E aí ele vai explicar a parábola. Interessante, gente, porque olha, se os mistérios que Jesus está se referindo aqui fossem coisas espirituais, tinha parado ali. Aí Jesus ia dizer para os apóstolos: te vira com o Espírito Santo para tu entender. Mas Jesus estava lidando com um grupo de discípulos. Discípulo não é multidão. Multidão ouve e não entende, porque multidão está comprometida com os pães e peixes e vão embora. Discípulo, ele paga preço. Discípulo, ele largou a rede. O discípulo, ele tomou a cruz. Ele entende que existe um custo. Ele entende isso. E o discípulo, então, consegue ouvir o contexto.
Porque Cristo faz questão de ensinar. E aí Jesus, ele continua, olha o verso 18. Jesus chega para eles: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Olha que interessante, Jesus diz: deixa eu explicar para vocês, porque a vocês é dado conhecer o contexto. A todos o que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só, a semente foi lançada, uma parte da semente caiu na beira do caminho, e aí as aves vieram, que é o maligno representando as aves, arrebata o que foi semeado, porque as aves vêm e comem, porque o caminho é terra batida não aquela semente não entra, aquela terra batida está lá, deixa à vista de todos, e as aves do céu vêm e comem aquela semente. É o que o maligno é aquele que vai lá e arranca aquela semente para que ela não dê fruto. Ele não quer que ela dê fruto, e ele vai lá e arrebata o que foi lhe tirado. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe o que é isso? A semente semeada na beira do caminho, é o coração daqueles que não dão valor à seriedade da mensagem, e por isso eles ouvem, mas não entendem, não compreendem a urgência do assunto, e quanto terrível é a ira de Deus que será derramada. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela e diz: olha, Jesus vai voltar, vai voltar, você precisa entregar sua vida a Cristo, Cristo pode te salvar. E pode, beleza, vamos no culto esse domingo? Não valeu. Para ele, você está falando apenas de mais uma religião. Ele não entende a seriedade do negócio, ele não entende o peso da ira de Deus, ele não entende a realidade do inferno, ele acha que você está exagerando. Eu imagino que tem coisas que, meus irmãos, o ministério pastoral, a gente vive no estudo da palavra, a gente mergulha todo dia na palavra de Deus, e nesse mergulho qual é um instrumento de trabalho do ministério? Sou eu sou o instrumento de trabalho. Se você é agricultor, o instrumento do teu trabalho é a enxada. Se você é lenhador, o instrumento do teu trabalho é aquele negócio que corta lá, o machado. Se você é pastor, o instrumento do teu trabalho é a tua vida. A sua vida é o machado de Deus. Se não tiver afiada a tua vida, em busca do Senhor, você perde poder, você perde capacidade de pregação, conhecimento, experimentação. Se você não viver uma vida piedosa, você vive uma vida de hipocrisia, você só reproduz o que você está ouvindo, mas você não experimenta. E aí vem a parte difícil do ministério, porque Jeremias, ele olhava para o que Deus dizia assim: olha, Jeremias, vou te dar uma visão, vê o que vai acontecer com Israel. Gente, chegou a um ponto em Israel que o povo comia os próprios filhos, devorava os próprios filhos. Imagina você ser um profeta e ver uma cena dessa, e chegar para o povo e dizer: arrependam-se, senão isso vai acontecer. E o povo: que nada, bestão, que nada, Jeremias, os outros profetas vêm aqui e falam bênçãos para nós, fala que vai dar tudo certo, que Deus vai libertar a gente, que vai ser bênção em cima de bênção. Aí tu vem com tua mensagem, caba chato, pega ele e joga no poço. Aí jogaram o coitado dentro do poço, fica lá uns dias no poço, para aprender a deixar de pregar coisa chata, coisa ruim para nós. Imagina o coração do profeta. Se você for um pregador da palavra, é o seu coração, gente. Você chega para o povo e diz: gente, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. A gente chega para os pais e diz: pais, invistam na vida espiritual dos seus filhos. A coisa mais importante para o teu filho não é ser engenheiro, professor, ser médico, ser isso. Não, a coisa mais importante para o seu filho é ser um crente. Mas a gente gasta mais dinheiro e tempo investindo para os nossos filhos serem ricos do que serem crentes. A gente não entende a seriedade do negócio. E aí o pastor, no meio de um culto, tem que puxar a orelha dos pais. Fica aquele clima chato, que fica no meio do culto.
Pô, eu vim aqui para ser abençoado, esse pastor vem puxar minha orelha. Ai, Jesus, essa igreja. Sabe por que eles pensam assim? Porque eles não entendem o quanto maligno é o pecado. O preço terrível da cruz para nos arrancar esse mal, o quanto doeu para Cristo isso, o quanto a ira de Deus derramada sobre Jesus trouxe profunda dor para Ele. Eles não entendem isso, eles não entendem a ira santa que Deus tem contra o pecado, o ódio que Deus vai derramar sobre esse mundo mal. Eles não têm medo do inferno, acham que o inferno não é real. É isso o teu coração, meu irmão? Brincando com fogo, vai fazer xixi na cama. Te prepara. É real. E aí o verso 20 diz para a gente assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo.
Essa é a semente no solo rochoso. Estes são os que amam mais o mundo do que a Deus. Eles talvez vejam Deus como algo para o futuro, mas o mundo agora, a gente tem que aproveitar, afinal de contas, é um mundo que a gente tem que aproveitar, tem tanta coisa boa nesse mundo para aproveitar. Eu tenho que pagar minhas contas, pastor. Então o que é que tem? Eu abri um sex shop. Não é os clientes que vão comprar, é os outros que vão comprar. Não tem problema não. Eu vender determinadas coisas que não agradam a Deus. Não tem problema não. É claro que Deus vai entender se eu mentir um pouco aqui. Se eu negociar esse valor errado para garantir minha feira, Deus vai entender. Eles amam mais o sistema do mundo como meio de provisão de alegria, satisfação, alimento, vida, do que o amor ao Senhor. Eles não têm nenhum esforço para negar o Senhor quando o mundo chamar. Na hora que o mundo bota pressão, tu é crente? Não, não sou não. Estes são os que estão na igreja. Eles estão lá até o nó arrochar. Ou eles estão na igreja porque o nó arrochou. Oram a Deus, buscam a Deus. Senhor, me salva, me ajuda, minha família está com problema, Senhor, minha vida financeira. Mas aí quando tudo volta ao normal, os problemas somem, eles somem junto com os problemas. Voltam a viver suas vidas normais, como se nada tivesse acontecido. Vocês devem conhecer pessoas assim. Na hora do aperto, o cabo estava aqui, oh Jesus, Senhor, oh Senhor. Mas aí depois, desaparece. Eles dizem ser cristãos, enquanto aquilo os atende. Quando a perseguição então eles pegam a fé, jogam para o segundo plano e dizem assim, vou nada, nessa, eu quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Nada negócio de ser crente. Será esse o seu coração? E aí o verso 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, ele ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você já viu o crente que faz anos que está dentro da igreja, mas parece que o cabo não cresce? Já viu? Você diz, oxe, aquele cabo ali faz 200 anos que está dentro da igreja, mas olha o comportamento dele, olha o jeito dele, olha a vida dele, parece que não avança. Quando eu falo avançar, não é prosperar e ficar rico não, eu falo avançar é avançar como crente, sabedoria, conhecimento bíblico, ganhar almas para Cristo, servir ao Senhor dentro da igreja com alegria. Tem gente, meu amigo, que é domingueiro mesmo, e é domingueiro há 200 anos, e não está nem aí por ser domingueiro, chega atrasado, sai correndo, está nem aí, meu amigo. Sabe por quê? Porque os cuidados do mundo, as seduções das riquezas, sufocam os resultados que a palavra pode produzir na vida deles. Sufoca. Estes amam mais o ter e parecer do que o ser para Deus. Eles ouvem a palavra, concordam com ela, tentam viver conforme, mas contanto que não mude a minha rotina, não mude as minhas decisões, não mude as minhas amizades. Olha, eu vivo como cristão, mas quando eu vejo coisas mais interessantes para viver e aproveitar, eu me entrego a estas coisas, coloco o Senhor como um mero fim de semana. Alguém que recebe o resto do meu tempo e no fim, toda a palavra deixa de dar fruto na minha vida. E aí eu me pergunto, por que as coisas não vão para frente? Eu volto para a igreja mais um fim de semana, escuto a palavra, meu coração queima, mas aí vem muita faculdade. Aquilo que eu aprendi no domingo não produz nada de transformação na minha vida. Porque eu quero ficar talvez com mais dinheiro, com mais status, com mais visibilidade, e eu sufoco a palavra, sufoco os frutos que ela poderia produzir em mim. Temos muitos cristãos assim, irmãos, que têm semana após semana sufocado a palavra por causa da sedução do mundo, das riquezas, das amizades, trocam Deus por amigos, trocam Deus por qualquer coisa, porque essas outras coisas são mais interessantes do que cultuar ao Senhor.
Se tiver que tomar uma decisão no trabalho, que é pecado, ele prefere pecado que honrar a Deus, afinal de contas, ele não quer perder o emprego. Não se importa com determinados comportamentos, fotos, roupas, maneiras de falar, ambiente para onde vai. Todo mundo faz. Eu posso fazer também, afinal de contas, não quero ser o esquisito. É esse o seu coração? O que é que a gente teve até aqui? 3 terrenos. O primeiro coração são os que dizem ser crentes, mas vivem como se não fossem e não acham nenhum mal nisso. É a semente no caminho. Temos o segundo, os que amam ouvir sobre Deus e Jesus, mas não se posicionam com medo do que os outros vão pensar. Semente nas rochas. Terceiro, os que entendem a mensagem, querem viver de modo digno, mas se atrapalham por causa do envolvimento com o mundo, a busca pelo aqui e agora, esquecendo dos tesouros dos céus. Para eles, Deus é somente uma coisa que eles fazem durante a semana deles. Semente entre espinhos. E agora vem o que Deus espera para a gente. É a semente semeada em boa terra. O verso 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, ouve e a compreende. Lembra lá no começo como é que se compreende a palavra? Quando o meu coração está disposto a ser transformado. Quando eu digo assim, fala Jeová, não é assim, né, que o povo diz por aí? Fala Jeová, que o teu servo ouve. Tem gente que diz isso, mas diz por causa do irmão. Fala Jeová, para esse irmão aí do lado ouvir. Não é assim. Fala Jeová, porque eu quero ouvir para ser transformado. Eu quero mudar minha vida, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero saber o que é ser uma mulher para a glória de Deus. Eu quero saber o que é ser um homem para a glória de Deus. Eu quero saber sobre paternidade. Eu quero saber sobre... Gente, quantos pais a gente tem aqui? Se eu for contar, a gente tem um encontro agora, curso de pais, que é uma vez a cada 2 meses, vem os gatos pingados para a igreja. Ninguém quer saber o que é criar filhos para a glória de Deus. O que é que a Bíblia ensina sobre criação de filhos? Ninguém quer saber. Eu vou criar do meu jeito. O teu jeito é o jeito que agrada a Deus? Ou você quer saber qual é o jeito que agrada a Deus? Pois vem para conhecer o que a palavra de Deus ensina. Está o chamado aqui. Reunião de mulheres, reunião de homens, reunião de casais, ensinando as dimensões da vida, como agradar a Deus, como viver para a glória de Deus. Está aqui a semente sendo jogada, meu irmão. Meu irmão, aqui na igreja o que não falta é semente sendo lançada. Nenhuma reunião aqui a gente chega para dizer que decreta a vitória, Deus vai te dar a vitória, meu irmão, Deus vai te curar, vai na fé que Deus agora vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Nenhuma das reuniões a gente fala sobre dessa forma. Todas as reuniões a gente ensina, reunião de mulheres, como ser mulher para a glória de Deus, reunião dos homens, como ser homens para a glória de Deus, reunião de casais, reunião de jovens, reunião de... Tudo, meu amigo, para você saber como viver a vida cristã, de modo que agrada ao Senhor. Sementes são jogadas. Sementes são jogadas. O semeador saiu a semear. Mas o seu coração é uma boa terra. Estes são os que entendem a seriedade da mensagem. Por isso querem ser salvos e transformados. São estes que estão dispostos a se posicionar, mesmo diante da oposição. Eles fazem isso por amor ao Senhor. Vivem neste mundo, mas estão com o coração sempre voltado a viver para a eternidade. Por isso são aqueles que dão muito fruto para o Senhor. Não é querer dar fruto, é querer ser transformado pelas sementes lançadas. O fruto vem como consequência. Não se concentre no fruto, se concentre na semente. Porque assim o fruto vai vir. São os crentes que você, ao olhar para a vida deles, vê cada vez mais maturidade, envolvimento com o Senhor, com os irmãos em Cristo, busca desejo de evangelização, crescente amor pelos irmãos, pela obra, quer falar de Cristo, quer ver gente sendo salva, quer aprender da palavra, quer participar, quer ser útil para a eternidade.
Jovem, cuidado, jovem. Você quando chega na idade do vestibular, é verdade, vestibular e universidade, é verdade que isso te consome, isso me consumiu também. Eu fui um jovem da universidade. Na igreja. Mas eu digo uma coisa para você. Eu pus no meu coração, no dia que eu me converti, o seguinte propósito: jamais eu vou deixar as coisas do Senhor pela faculdade ou por qualquer outra coisa. Foram 8 anos de faculdade. Foi 8 anos porque eu sou burro. Sofri demais para terminar. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu nunca, jamais deixei um culto para ficar em casa estudando. Porque eu sabia a importância da eternidade. Aí você pode ver, às vezes, eu não sou grande coisa não, meus irmãos. Mas você pode olhar e dizer, mas por que o pastor... Por que esse amor dele? Por que essa busca dele? Por que eu quero ter a mesma busca, mas meu irmão, num básico, que é você vir para o culto, você não vem. Ontem, reunião de jovens. Cadê os jovens? Tem alguns jovens que não vieram. Reunião para o teu crescimento, você não veio. Eu vou perguntar por quê, o que você estava fazendo? Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Sei sim, meu irmão. Eu sei o que é entrar numa faculdade. Eu sei sim. Tinha momentos que eu vinha para as atividades da igreja, cantata, tempo de cantata. Ai, Jesus. Aí, ensaio. A gente até teve a reunião hoje. O ensaio. Lá, meu Deus do céu, eu tenho que decorar essa música. Mas eu também tenho que decorar o Teorema de Pitágoras. Aí eu ia decorar a música. Aí passava a madrugada decorando o Teorema de Pitágoras. Mas eu dava preferência àquilo que eu sabia que era eterno. E era interessante, gente, como Deus é tão bom que no pouco que eu conseguia fazer, Ele honrava. Aí vinha uma nota. Às vezes Ele dizia assim, não, dessa hora eu não vou repetir o feito anterior, não. Vou dar uma nota baixa para você mesmo. Aí Ele dava. Eu dizia assim, louvado seja o teu nome. Vamos para a próxima. Porque a gente não busca a eternidade para tirar nota boa. A gente busca a eternidade porque a gente ama o nosso Senhor. E Ele acrescentará todas as coisas. O que é que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí hoje a gente tem pais, falando de tal, cadê teu filho? Pastor, é por causa da escola, aí eles não podem vir. Pelo amor de Deus, homem, faz o seguinte, meu filho, ao invés de tu ficar no Free Fire, para o tempo do Free Fire, vai estudar, e pega o tempo do Free Fire para estudar, e vai para a igreja. Mas o bichinho está ocupado demais, está estudando para ser alguém na vida. Sabe quem ele vai ser? Os 3 terrenos anteriores. Mas esse aqui não é. Mas Deus quer que a gente dê fruto. São estes que você quer se tornar? Clame ao Senhor para que os seus ouvidos sejam abertos para entender e ser curado, para entender a seriedade da vida cristã, a necessidade de ouvir o Senhor e ser transformado. Precisamos voltar a uma fé viva, porque, meus irmãos, entenda uma coisa, se eu estou falando tudo isso para você, estou aqui 1 hora e 4 minutos, que eu fico agoniado porque eu queria terminar em menos de 1 hora, mas não sei porque que o relógio não gosta de mim. Está aqui 1 hora e 4 minutos, vai para 1 hora e 5. Passei 1 hora e 5 minutos aqui falando para você, gritando aqui, mexendo aqui. Terminou o culto, tu vai para casa, nem. Sabe o que é isso? Sabe que sinal é esse? Aí, sabe o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou chegar em casa e dizer, Senhor, a semente foi lançada, o terreno é teu. Aí eu vou tentar dormir mais tranquilo. Vou olhar para o espelho, lá do nosso banheiro, do nosso quarto. Olhar para o espelho e dizer, Senhor, a semente foi lançada, o terreno é teu. Deixa eu dormir feito um bebê. E pronto. Que terreno você quer ser? Essa é a grande pergunta. Você está aí, não quero nem ouvir.
aí é uma escolha sua. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos crentes que frutificam para o Senhor, porque isso vai trazer beleza para o Evangelho e alegria para a nossa vida.